Atualização de JP, dia 25 de 9 de 2023. O retorno da joia do Atlântico. Então, quem acompanha o canal sabe, nas últimas atualizações, acho que foi a 4ª expedição do JP, até a Arca do Atlântico, que se encontra no Triângulo das Bermudas, aonde ele retirou uma joia da Arca, que seria o coração da Arca, que tem uma ligação, um elo profundo com Gaia e com a grade da Terra, assim como a grade cósmica, né? Que consegue sentir e absorver toda a emoção e o sofrimento de Gaia, assim como de toda a humanidade. No dia 11 de setembro de 2023, em mais uma missão, o JP foi conduzido a um UGAS-60, um Black Hawk, no caso, Black Hawk, tá? O UGAS-60, até a estação em forma de donut, rosquinha no Atlântico. Aliás, a estação é a mesma estação que ele esteve em todas as suas 4 missões na Arca, até mesmo com os índios astecas do Acuria Matê, onde eles foram importantíssimos para abrir certos compartimentos da Arca, foram peças fundamentais. A equipe contava com 4 soldados, incluindo o piloto e o copiloto, e todos vestidos de preto. Quando eles pousaram na estação em forma de rosquinha, ou donuts, foram apresentados a 5 homens com uniformes nórdicos, que não portavam identificação ou crachá, pois eram o quê? Extraterrestres, meus amigos. Então o JP, com 5 soldados, todos vestidos de preto, das forças especiais, o JP faz parte, e eles se encontraram nessa estação, em forma de rosquinha, que é uma plataforma de acesso à Arca, através de um elevador, com 5 seres extraterrestres nórdicos. Esses nórdicos possuíam uma caixa de vidro, meus amigos, com uma joia dentro, um cristal, que foi retirado da Arca, na última vez que ele esteve lá. Mas dessa vez não havia navios próximos à estação, ou seja, na plataforma. Porque nessa ocasião haviam navios de várias nações diferentes. O helicóptero deixou a equipe e se retirou rapidamente para outra plataforma, que estava próxima, menor, para abastecer. Havia cães farejadores com os nórdicos na plataforma. Interessante, né? Os nórdicos com os cães farejadores. Os nórdicos estavam calados e hesitantes, porque aparentemente não queriam devolver a joia para a Arca. E falando em cães, meus amigos, os animais, os cachorros e os gatos conseguem se comunicar perfeitamente com os seres extraterrestres. Aliás, eles têm muito mais facilidade de se comunicar com os seres extraterrestres e ouvir as mensagens dos seres extraterrestres do que nós. Porque eles conseguem realmente captar vibração elevada, simplesmente com a vibração do amor que eles têm pelas pessoas. No caso da amizade, na Itália, Antônio Brecht, se não me engano, ele conta que quando ele ia se encontrar com os amigos, que eram seres extraterrestres, quem indicava o caminho eram os cães que eles tinham. Então, os extraterrestres comunicavam com os cachorrinhos, e os cachorrinhos mostravam o caminho, aonde estavam os nossos amigos. Mostra onde estão os amigos. E o cachorrinho ia, e eles iam atrás, e ali os extraterrestres se manifestavam. Então é algo realmente maravilhoso. E tem pessoas que dizem, como que eu vou me comunicar com a minha família de alma? Os cachorros conseguem, os gatos conseguem. Por quê? Porque o único mecanismo é a vibração do amor. A vibração do amor é realmente um elemento eficaz para que você possa conseguir fazer isso. Por isso que os extraterrestres gostam muito de cachorros. Gatos, todos os animais, golfinhos, então nem se fala. Os Homens-Formiga também, onde o JP esteve, ele fala que os Homens-Formiga adoram cães, adoram gatos. Muitos cães e gatos. Aliás, eles pegam vários cachorros e gatos na rua, abandonados, e eles criam esses cães. Adotam esses cachorrinhos, assim como pequeninos de rua. Homens-formiga. Realmente, para se pensar. Vamos para o próximo aqui. Muito bem. Haviam cães farejadores com os nórdicos na plataforma. Os nórdicos estavam calados e hesitantes. E eles não entenderam muito bem. Estavam todos calados, não eram de que nem a conversa, não. Estavam concentrados. Para o JP, vamos entender, parecia que eles não queriam devolver a joia. Mas não era isso, não. Eles estavam realmente muito concentrados, muito focados na sua missão. Os soldados humanos foram conduzidos para uma sala em forma de ferradura,
Vamos fazer uma reunião aqui, para vocês entenderem a missão. Na plataforma, para saberem mais sobre a missão, que consistia em devolver a joia antes do furacão Lee. Furacão Lee que passou na costa dos Estados Unidos, próximo ao Triângulo das Bermudas, na Flórida, até o Canadá, no dia 7 de setembro, no dia 11, dia 12. E vejo que essa missão foi no dia 11. Então estava bem próximo de chegar novamente. Dia 11 de setembro, se aproximar do local. Então eles acessaram o elevador na plataforma que dá acesso à arca e começaram a descer. Os soldados junto com os nórdicos, extraterrestres. Um soldado humano e um nórdico ficaram na plataforma para aguardar o restante. Interessante que ficou um soldado humano e mais um soldado nórdico ficaram ali na superfície, na plataforma, aguardando os demais. Para monitorar a equipe. Como os nórdicos, no elevador, desceu também uma mulher. Então tinha uma mulher também extraterrestre, junto com eles. Todos os soldados estavam equipados com relógios que monitoravam o funcionamento do corpo, como, por exemplo, meus amigos, pressão arterial, batimento cardíaco, níveis de estresse, ondas cerebrais e, melhor de tudo, eu não coloquei aqui, mas está citado, o JP não citou nessa ocasião, mas foi citado numa missão anterior, para regular a sua vibração e frequência. É importante, eles tinham que estar em estado meditativo, em frequência elevada, muita alegria, apesar do estresse. Era uma corrida contra o tempo. As correntes marítimas estavam muito fortes, porque o furacão estava chegando, provocando o balanço no elevador. A cada 15 metros, imagine vocês nesse elevador descendo, e a cada 15 metros balançando. Não deve ser uma situação muito confortável, mas mesmo assim eles tinham que manter a sua frequência e a sua vibração. Isso aqui é um exemplo para cada um de nós. Então, numa missão, mesmo em situações complicadas, você tem que manter o quê? A sua serenidade. Muito bem. Para não comprometer a missão. De profundidade. O elevador possui uma tecnologia flexível, ter fé, confiar. Com 2 portas, uma menor e outra extremamente grossa, com 70 centímetros de espessura, onde ocorria a pressurização. Interessante que nessa ocasião nenhum soldado ficou aterrorizado. Nenhum soldado surtou. E por que será? Em outras ocasiões, teve soldado que chegou a surtar, reclamar, ninguém reclamou de nada. Sabe por quê, meus amigos? Pelo exemplo dos nórdicos. Os nórdicos ficaram ali numa frequência, numa vibração elevada, ficaram com vergonha. Não vamos dar vexame aqui. Vamos aguentar o tranco. Né? Vamos segurar a nossa onda aqui e vamos descer tranquilos, sem reclamação, sem murmúrio. Muito bem. Vamos para o próximo. Ao chegarem à arca, os nórdicos entregaram a joia aos soldados humanos. Estavam num cubo, entregaram a joia. E quando eles tocaram na caixa de vidro com a joia, aquela sensação de tristeza que eles sentiram na primeira vez, na primeira missão, que eles tiveram na arca, anterior, no caso, sentiram a joia da arca voltou novamente. Eles começaram a ter aquela tristeza. Sabe por quê, meus amigos? Porque eles sentiram todo o drama, toda a tristeza do planeta Terra, de Gaia, e de toda a humanidade. O mesmo soldado que retirou a joia da última vez estava na equipe. O mesmo soldado. E ele era a chave viva. Lembre-se que eu falei para vocês, cada soldado, cada membro dessas missões é uma chave viva para abrir um compartimento, para ativar alguma coisa. E no caso, esse soldado em específico era uma chave viva para retirar e recolocar a joia novamente na arca, que seria o escolhido, para retirar e devolver a joia. Muito bem. Todos passaram pelas câmaras da arca e JP viu novos escritos que não havia visto antes na arca. Interessante que ele já tinha, nessa mesma arca, era a 4ª expedição, meus amigos. 4ª incursão, a mesma arca. E, no entanto, parecia que ele viu escritos novos, compartimentos novos que ele não tinha visto antes. Impressionante. Parece que essa arca é temporal, né? Ela vai mudando. Interessante. Ela vai se alterando. Eles passaram pela câmara dos peixes suspensos. Então tem um local, uma câmara, onde tem uma bolha de água com peixes suspensos, brilhantes, fluorescentes, lindos. Peixes suspensos numa bolha, até que chegaram à estátua que parecia com Buda, que lembrava bastante Buda, no local exato para recolocar a joia em seu ponto original na arca. Eles retiraram a joia da caixa de vidro, num semicírculo,
E quando a joia estava em suas mãos, eles começaram a chorar copiosamente. Ficaram em pranto. JP conta que é a mesma sensação da perda de um ente querido, ou de algo que você ama muito, que foi embora. É a mesma sensação. Então eles sentiam todo o drama, toda a angústia da humanidade. Era repassado, era transferido para todos os soldados. A caixa de vidro seria mais ou menos assim, tá, meus amigos? Só para vocês entenderem aonde ficava o cristal, a joia da arca. Muito bem. JP revela que utilizaram a joia para ativar algo na Inglaterra. Então os nórdicos utilizaram esta joia, esse cristal, para ativar algo na Inglaterra e na África do Sul. Na África do Sul, onde teve a conferência do BRICS recentemente. É que depois de ativarem essas tecnologias nesses países, os nórdicos devolveram a joia. Então, esta joia, esse cristal, que é o coração da Arca do Atlântico, que se encontra no Triângulo das Bermudas, é uma espécie de chave para ativar outras tecnologias extraterrestres. No relatório que JP leu, as pessoas, consta que essa joia ativou algo no nosso sistema solar pelos nórdicos. Acionou algo que ele não pôde especificar. É bom vocês entenderem que o JP ele tem sinal verde, só que isso é limitado. Ele não pode revelar tudo, tem restrições. Então, sua revelação, o seu relatório tem restrições e ele tem que obedecer. Depois que recolocaram a joia no lugar certo, no lugar correto, a arca inteira começou a tremer, meus amigos. A arca começou a tremer, como se fosse um terremoto, um abalo sísmico. Pois a joia é o coração da arca. Então eles disseram, caras, vamos dar o fora daqui. Vamos cair fora. Vamos sumir, vamos vazar daqui, né? Como diz Sorocaba. Quando estavam retornando pelas câmaras, o compartimento das arcas, eles se depararam com os peixes que estavam no chão. Imagine vocês, meus amigos, a arca tremendo e agora os peixes não estavam mais na bolha, suspensos, aquela bolha de água, estavam no chão. E ao mesmo tempo flutuando até a bolha. Então eles entravam na bolha e saíam da bolha no chão, pulando. Interessante, suspenso, algo estava errado na arca. E o pior de tudo, a arca estava se locomovendo com eles dentro. A arca se movendo, imagine o desespero deles. Alguns metros por minuto. Então a arca estava se mexendo, alguns metros, por isso que ela estava balançando. Através do movimento, começou a balançar. Eles começaram a se apressar para pegar o elevador antes que fosse tarde demais. Imagine vocês, parece cena de filme, essas missões do JP. Antes que fosse tarde demais, mas no caminho, os nórdicos pararam de correr. Calma aí, pararam. Não correr mais, pararam. E disseram, olha, nós vamos ficar aqui. E o JP, os outros soldados, um olhou para a cara do outro e disse assim, mas como assim que vocês vão ficar aqui? Vocês têm que ir com a gente. Aliás, eu recebi ordens de levar vocês de volta. Eu não posso abandonar vocês. O JP pensou, lá vamos nós de novo. A mesma coisa que aconteceu com os mexicanos, os astecas do Acuriamatê, que também permaneceram na arca. Depois eles tiveram que voltar para resgatá-los. E eles foram para outra dimensão. Eles receberam ordens de não abandonarem os nórdicos. E os relógios de frequência começaram a parar de funcionar. Imagine vocês, meus amigos. Os relógios de frequência pararam. Eles ficaram presos numa câmara da arca por 40 minutos. Parou tudo. Fechou tudo. Com os nórdicos que começaram... Vejam vocês, meus amigos. A arca se movendo. E ela se movendo, você não teria acesso ao elevador. E você ficaria preso na arca. Você não tinha como voltar para a superfície. Aí eles ficaram 40 minutos ali, junto com os nórdicos. Era para entrar em desespero total. Soldados todos ali quase surtando. JP junto com os soldados humanos, com os nórdicos. E os nórdicos, calmamente, vamos cantar. Cantar, essa é a solução. Cantar, solução. Alta vibração, frequência. E começaram a cantar uma linda canção, os nórdicos. Na língua deles, a língua natal deles, uma canção realmente fantástica. Melhorando assim a vibração de todos. Então, não os nórdicos estavam com a vibração adequada, mas todos precisavam
estar com a vibração, com a frequência adequada, senão a missão não seria cumprida. Então os nórdicos falaram, vem cantar com a gente aqui. Vamos se acalmar, fica calmo. Fica tranquilo. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Fantástico. Isso aqui é uma lição, meus amigos. Uma lição para nós. Então, às vezes, quando tudo está tremendo, as coisas estão difíceis, a arca começa a tremer. Está na hora de você parar e melhorar a sua frequência. Esta, com certeza, é a resposta. Vamos continuar. Era uma canção que lembrava a língua egípcia e suméria, meus amigos. Olha só, qual reativou a arca? A arca reativou, voltou tudo normal e abriu uma porta. Então os nórdicos disseram aos soldados que fossem embora. E eles iriam ficar, pois sua missão era permanecer na arca. Olha, a verdadeira missão é permanecer na arca. A gente vai ficar aqui. Pode ir embora. Paz e luz. Sigam o seu caminho. O nórdico que estava lá em cima, na plataforma de rosquinha, já estava explicando aos superiores, né, do JP, dos militares, o que estava acontecendo, o que estava se passando. E que eles iriam combinar uma ativação especial com a presença dos nórdicos na arca e a energia da tempestade quando passasse ali, para que a arca pudesse ser plenamente ativada, subindo para a nossa atmosfera superior e se unindo como algo que estava chegando na Terra no espaço. Então os nórdicos iriam permanecer na arca, meus amigos. E quando a tempestade viesse, ela ia usar a energia da tempestade para se conectar a este dispositivo tecnológico no espaço que estava chegando. Quando estavam subindo no elevador, havia muita turbulência, né? Tudo tremendo, a tempestade chegando, e o tubo balançava. Antes de subirem no elevador, os nórdicos continuaram cantando, e uma luz linda, azul, dourada, apareceu. Começou a iluminar a arca. No elevador eles começaram a cantarolar. Meus amigos, tudo balançando, falaram, vamos fazer o mesmo. Eu nem sei cantar isso daqui, mas começaram, igual aquele, sabe aquelas pessoas que querem cantar inglês e não sabem inglês? A mesma coisa. Começaram a cantarolar a mesma melodia e ficaram em paz. A mesma música, pois era contagiante. O elevador subiu numa velocidade alucinante. Imagine vocês, o medo, meu, porque normalmente você ia ficar, meus amigos, numa situação muito medo mesmo, em pavor. Mas a vibração da música os deixou calmos durante todo o percurso. O soldado nórdico estava conversando com os oficiais, que estavam abismados com as informações. A plataforma em forma de rosquinha será deslocada para o norte, para as ilhas próximas ao continente europeu. Eu acredito que sejam as Ilhas Canárias, tá, meus amigos? Próximo ali de Portugal. Um abraço para os nossos amigos portugueses. A arca está se deslocando ali para a Espanha, Portugal. A arca está se deslocando para o fundo do Atlântico, esperando a energia da tempestade. JP desabafa e diz que estamos vivenciando, na sequência, a arca começou a ir para o fundo do Atlântico, exatamente aonde ia passar o olho do furacão. JP desabafa e diz que estamos vivenciando uma grande batalha sobre a divulgação e que ele é atacado de múltiplas formas pelo que está fazendo, mas que se sente leve e feliz por ter esse privilégio e, ao mesmo tempo, poder se reportar às pessoas. Para ele é uma grande satisfação, uma grande alegria. As tecnologias que foram ativadas pela joia cristal da arca, meus amigos, eram tecnologias de naves pequenas protegidas por esses governos, que possuem a tecnologia de portal dimensional. Pequenas naves enterradas, aliás, o Anton Anfalov fala que existem várias naves, arcas, 2 arcas, através de documentos comprovando e evidências científicas da existência dessas arcas, tanto na Usante, assim como na Sibéria, na Rússia. Muito bem. A joia foi levada para um local, e falando em tempestade, está chovendo muito aqui. A joia foi levada para um local com 300 pessoas, e uma delas foi ativada pela joia da arca, para poder ver o passado e o futuro. Imagine vocês, meus amigos, reuniram 300 pessoas, e através dessa joia, pessoas começaram a ver o passado e o futuro. Se tornaram um cronovisor, vivo. A joia tem o poder de ativar certas pessoas, indivíduos. Cada arca possui pessoas específicas que podem acessá-la. As arcas estão nas mãos de vários governos diferentes.
que devem cooperar uns com os outros. Tem que aprender a trabalhar um com os outros, trocar informações para poderem ativar todas as arcas. Ou seja, precisam ter confiança e aprender a trabalhar juntos. Porque, de repente, um governo está em posse de uma arca ou de uma tecnologia, só que a chave viva para acionar essa arca, essa tecnologia, às vezes é de outro país. Então, tem que ter essa interação. Tem que ter essa contribuição. A região do Atlântico está fechada para balões, por isso que abateram o balão chinês. Por causa da arca. Porque ela não pode ser vista, porque eles não queriam se flagrar a... Entenderam, meus amigos? O balão chinês que foi abatido era o medo dos Estados Unidos de flagrarem a estação em forma de rosquinha. Entenderam? Porque é segredo. Aí o balão vai passar ali, vai tirar a foto. E essa missão é totalmente sigilosa. Foi por causa disso. Muito bem. Quando saíram da plataforma, a água do Atlântico estava com brilho na forma de arca e com uma cor verde. Imagine vocês, a água do Atlântico brilhando numa cor verde em forma de arca. Em forma de arca, redonda, oval. Que, segundo o JP, pode ser visto do espaço. A tempestade combinada com a energia da ativação da arca irá conduzir a arca pelo olho do furacão até um dispositivo no espaço, que vai otimizar a arca. Ele não dá especificações, mas é isso que ele pôde relatar. Ele teve permissão para relatar. Próximo à arca existe uma cidade subaquática, onde JP já esteve em missões com 3 cúpulas ligadas por pontes. 3 cúpulas, meus amigos, que são ligadas por pontes umas às outras. Nós vamos falar dessas espécies, pena que o tempo é curto. Eu quero apresentar essas espécies. Aliás, são 2 cidades. Uma cidade que é seres extraterrestres e outros seres intraterrenos, que são coordenadas, né? No caso, por esse tipo de seres. Na cor azulada, podia ser visto helicópteros na retirada deles na plataforma. JP afirma que terá uma grande ativação nos oceanos essa semana. No caso, depois do dia 11. Foi no dia 12, dia 13 que aconteceu isso, tá, meus amigos? De setembro. E que muitos orbes serão liberados. Aliás, me mandam sempre imagens de orbes metálicos, que foram, inclusive, detectados pelo Pentágono, pela AARO. O próprio Kirkpatrick não esconde que são vistos todos os dias. O que vai acontecer com a Arca do Atlântico é algo específico dessa arca, e não se sabe se será visto. Então, é algo específico da Arca do Atlântico. Então, não é algo que sirva de parâmetro para todas as arcas, não é o padrão para todas as arcas. De certa forma, será uma subida furtiva pela tempestade. Então, ninguém vai ver. JP dá a entender, ninguém viu no caso, ninguém vai ver não, porque já aconteceu. JP dá a entender que pode ser uma nave específica dos semeadores, que se encontrará com a arca numa espécie de acasalamento quântico, energia taquiônica. Agora eu fiquei pensando, acasalamento quântico, é bom salientar aqui que a arca é viva, é uma nave orgânica, e ela é senciente. Então, de certa forma, pode ter uma arca fêmea e uma arca macho, um acasalamento quântico totalmente possível. Impressionante. A joia é um limpador de energia negativas, de traumas e tristezas. Ela manifesta a tristeza das pessoas para depois curá-las. Que coisa incrível. Então a joia manifesta todas as suas tristezas para depois curar. É fantástico. E tem pessoas que dizem que não querem se lembrar das memórias de vida passada. Então a joia faz exatamente isso, faz você lembrar de tudo, você entra num estado de tristeza, depois ela cura você. Então, às vezes, para você se curar, você tem que se deparar com o mal, você tem que conhecer o mal, porque sem identificar o mal, você não tem como reparar o mal. Isso faz todo sentido. Ela manifesta e posteriormente extrai a tristeza, ela carrega todos os sentimentos de Gaia e da humanidade. JP informa também que deixaram localizadores na arca, além de mensagem específica para os seres que entrarem em contato com a arca. JP disse que a arca pode voltar ao Atlântico depois de sua otimização e ir ao centro do Atlântico ativar uma cidade perdida. Incrível, ativar uma cidade perdida, que seria uma possibilidade segundo ele. Aliás, quando Enk... Deixa eu só voltar aqui espaçonave. Desculpe que a live está grande, mas o assunto realmente é fascinante. É extenso. Então, meus amigos, quando Enk veio até o nosso sistema solar, havia uma cidade
em Europa, lua de Saturno que foi ativada, e o JP esteve lá. Então, por certo, existem várias cidades que estão inativas, que serão ativadas pela Arca. Então a Arca vai voltar, vai retornar, e provavelmente, possivelmente, é uma possibilidade, eventualmente, ela pode ser flagrada pelas televisões do mundo inteiro, para ativar esta cidade. Pelo menos é isso que o JP deixou entender. Realmente é espetacular. Fantástico. Vamos dar continuidade aqui. Muito bem. Vamos ver onde eu estou. JP está aqui. Muito bem. Segundo o JP, existe a possibilidade, não é uma certeza, tá? Uma possibilidade de que a Arca e a nave serem flagradas pela TV. E isso irá chocar o mundo. Principalmente o quê? As religiões. Realmente espetacular. JP termina, meus amigos, dizendo em português, que ele gosta de mandar mensagem em português e em espanhol, que adora os comentários dos brasileiros e hispânicos que o acompanham. E se tiver informações adicionais, entre em contato com o Dr. Michael Salla, entre em contato com o Demis Viana, se você também tem informações adicionais, porque com certeza existem militares do Brasil que exercem o mesmo trabalho que o JP faz. Ele mesmo falou que tem brasileiros na equipe. Não tenham medo, nota, ele está se referindo a militares em missão como ele. Então, o que serve para mim para o canal Demis Viana Mundo Secreto? Se tiver um militar, né, vem para cá, a gente não precisa mostrar o rosto, faz igual o JP, né, que você vai ser muito bem recebido. Em sua última frase ajude, última frase, presta atenção, uma grande mensagem para cada um de nós. Ajude as pessoas, pois ajudando os necessitados, isso irá ativar coisas incríveis em sua vida. Maravilhoso. Realmente espetacular. A caridade é uma ferramenta para ativar coisas na sua vida. Assim como eles estão ativando as arcas e essas tecnologias maravilhosas. Tá ok, meus amigos? Gratidão.